dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars. We're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for the stars. I wonder where you are. Oh.
night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time together. Bom, na semana passada, a gente começou a ver a acentuação e vimos a regra da palavra boneca. O que foi que a gente aprendeu aqui com a palavra boneca? As vogais da palavra boneca, que são as vogais O, E e A. Eu posso pensar nas vogais da palavra boneca, ou eu posso pensar em O e A. Isso lembra alguma coisa para vocês? Organização dos Estados Americanos. É a melhor boneca, né? É a melhor boneca. Então, boneca, O, E, A. O que vai acontecer com essas vogais? Nós vimos aqui que, quando é que as palavras monossílabas são acentuadas? As monossílabas tônicas
E tônica quer dizer o quê? Forte, né? As monossílabas tônicas são acentuadas quando terminam em O, E, A, que são as vogais de boneca, seguidas ou não de S. Tranquilo? Depois nós vimos as palavras oxítonas. Turma, o que é uma palavra oxítona, hein? A sílaba mais forte é a última. Então vamos fazer assim, ó. Não interessa quantas sílabas ela tem, a mais forte é a última. Vamos deixar bonitinho aqui, né? Ó, a mais forte é a última. É a tônica. Quando é que as oxítonas são acentuadas? Quando terminam em boneca, em, seguidos ou não de S. Ou seja, O, Os, E, Es, A, As, em, ens. Tranquilo? Depois nós falamos sobre as paroxítonas. Quando é que uma palavra é paroxítona? Quando a mais forte é a penúltima. Então, quando que as paroxítonas são acentuadas? Quando não terminam em boneca em, seguidos ou não de S. Oi. Tá vendo? Paroxítona e proparoxítona. Tá vendo? Só não estudou a boneca porque a tia não conhece a boneca do tio, né? Vamos lá. A não ser que tenha sido minha aluna, aí conhece. Veja, vocês já estão pensando besteira. Agora que eu me toquei da... Olha a criança, rapaz. Então, veja. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quando é que uma palavra é proparoxítona? Quando a sílaba mais forte é a antepenúltima. E quando é que as proparoxítonas são acentuadas? Sempre, sempre, sempre. Então, com isso aqui, a gente acentua 90% das palavras da língua portuguesa. Só com a palavra boneca. Terminou em boneca e foi monossílabo tônico, tem acento. Por exemplo, só, fé, pá, sós. Né? Por que tem que ser o tônico? Porque se eu disser que nós nos encontramos, olha aí, nós nos encontramos. O que vai acontecer aqui? O pronome oblíquo tônico, o nome já está dizendo, pronome oblíquo tônico, né, tem acento. O pronome oblíquo átono não tem acento. E aqui o nós é pronome pessoal do caso reto. Nós, com acento, nos encontramos. Então, o tônico tem acento, o átono não tem acento. Nós vimos que a palavra mês tem acento. Por que mês tem acento, turma? Não vai diferenciar de nada, não. Mês. Monossílabo tônico em E seguido de S. E o som é aberto ou fechado? É mês ou é mês? Mês. Então, o acento é circunflexo. Chapéu assim. Ali, né? E o vez? O acento de vez é agudo ou circunflexo? Agudo ou circunflexo? Nenhum dos dois, porque tem que ser com E terminado em S. E aqui terminou em Z. Se terminar em Z, não tem acento. Se terminar em R, não tem acento. Só tem acento O, E, A, seguido de S. Isso vale para as oxítonas. Por exemplo, nós vamos ver que a palavra através tem acento? Através tem acento. Agudo ou circunflexo? Agudo por quê? Porque oxítona terminada em E seguido de S. Mas se eu pegasse a palavra talvez. Talvez tem acento? Não, porque oxítona terminada em Z. Tem que ser seguido de S. Bom, então aqui foram os casos normais de acentuação. Depois, nós aprendemos a história da matutinha, lembram? Como era da matutinha?
Você estava passeando na cidadezinha, a matutinha olhou para vocês. Ei, olha eu. Ei, olha eu. São os ditongos abertos. Ei, oi, eu. Se é ditongo aberto, era para ser como? Ei, oi, eu. Mas a matutinha não ia dizer ei, oi, eu. Travesti, né? Aí ele diz, ei, oi, eu. Ei, sem preconceito. Ó, ei, oi, eu. A gente lembrou da matutinha. Era carnaval, período do pecado, né? Festa da carne. Aí depois do carnaval vem o quê? Semana Santa, quaresma, primeira comunhão, PX. Primeira comunhão, PX. Depois do pecado, a primeira comunhão. E lembram do que significava isso aí? Que o ditongo do ei e do oi das paroxítonas não existe mais. Caiu o acento do ei e do oi que estão dentro das paroxítonas. Olha aí, é por isso, vamos relembrar, herói e heróico. Vamos perceber aqui a diferença. Ó. Herói e heróico. Gente, herói é o quê? Quanto à sílaba tônica? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Herói é oxítona. E o acento do oi das oxítonas desapareceu? Não, só desapareceu das paroxítonas. Então, herói tem acento. Viu aí, Túlio, como é que funciona? Ó, herói é oxítona. Então, continua com acento. Só deixa de ter acento o ei e o oi das paroxítonas. Então, heróico, por exemplo, é oxítona ou é paroxítona? Paroxítona. Se heróico é paroxítona, o que aconteceu com o acento do oi das paroxítonas? Sumiu, desapareceu. Então, heróico não tem acento. Isso nós estudamos na última aula. Foi isso? Oi? Como? E é o? Sempre. Céu. Sempre tem acento. Aqui não caiu de jeito, só caiu. Toda vida que for ei, oi, eu, de tongo aberto, ei, oi, eu, né? Que a gente brincou assim. Só quem não tem acento é o ei e o oi das paroxítonas. Todos os outros têm. Tá certo? Ei, oi de oxítona tem, de monossílabo, só não tem o ei e o oi das paroxítonas. Bom, o módulo 3 era, vou encontrar aqui. A gente viu o exercíciozinho da página, que o meu não tem, 2 não. Pronto, então vamos lá. Exercício, acentuação gráfica nos concursos. Primeira, no terceiro parágrafo, as palavras políticas. Gente, por que políticas tem acento? Proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada. Sempre, né? Âmbito, proparoxítona também. Década, proparoxítona. Cônjuges, proparoxítonas. Então, todas elas são acentuadas. E essa opção está verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Falsa, porque ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que recebem acento gráfico com base em diferentes regras gramaticais. E elas são acentuadas pela mesma regra gramatical, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Nós estamos no módulo 3, página 2, tá certo? Todo mundo acompanhando? Questão 2. As palavras pó, só e céu são acentuadas. Por que pó é acentuado? Monossílabo terminado em ó. Por que só é acentuado? E céu? Não, monossílabo terminado em u não é acentuado? Então, ele não é acentuado porque é monossílabo, é acentuado porque o ditongo aberto el sempre recebe acento. Tá certo? E aí está dizendo o quê? Está dizendo que são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação, errado. Entenderam por quê? Questão 3. São acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica os vocábulos. Por que também é acentuado? Oxítona terminada em boneca em, né?
E coincidência. Paroxítona terminada em ditongo crescendo, né? Ou não terminada em boneca. Porque ele não termina em A, ele termina em IA, termina em ditongo. Quilômetros é acentuado por quê? Para paroxítona. E tivéssemos. Então é a opção B de Boston, B de Buda, B de buceja, do verbo bucejar, com sono, olha aí. C. Jogá-la. Gente, jogá-la tem acento? Jogá-la tem. Por quê? Por que jogá-la tem acento? Vamos ver como é que o negócio funciona. Olha, isso é muito importante. Prestem bem atenção. Eu vou aproveitar e já vou dar um passo adiante para o módulo 4 que vocês vão receber. Por quê? Porque eu vou explicar essa acentuação dos pronomes já antecipando pronome. Preste bem atenção. Nós vamos começar a nossa aula hoje com um desafio. Professor, qual é esse desafio? Nós vamos mexer com a morfossintaxe, com a morfologia, né, com a sintaxe e com a acentuação. Por exemplo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar o nosso 4º ano do ensino fundamental. Todo mundo sabe, né? Não, 4º ano, tem gente que está aí atualizadíssimo, valendo 2 caixas de chocolate para os 2 alunos que acertarem primeiro e me mostrarem a resposta. Presta atenção. O que é que nós vamos fazer? Ainda tem exemplo, porque 4º ano tem que ter o exemplo, né? O tio diz assim, olha, faça conforme o exemplo. O exemplo é o seguinte, vender a casa. Como é que vai ficar se eu quiser substituir tudo que for possível por um pronome? A casa, o chocolate é quando acertar todas, eu estou dando só o exemplo, tá certo? Vender a casa. A casa é feminino singular, então eu vou substituir por A. Vai ficar como? Vender mais A. Vamos transformar isso aqui numa equação. Olha a equação no português. Vender mais A, que é igual toda vida. Já vou ensinar a perder a graça. Mas toda vida que o verbo terminar em R, S e Z. E nós formos acrescentar O, A, Os e As, o que é que nós devemos fazer? A gente retira o R, S e Z e acrescenta um L. Então, aqui no caso, eu vou retirar o R. Na hora que eu retiro o R, vai ficar como? Vender. Aí ficou sendo a palavra oxítona, terminada em E. Como o acento é fechado, vendê-la. Então, vender a casa é igual a vendê-la. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Então, eu vou colocar aqui os desafios para a gente pensar sobre eles. Encontrou o livro. Fiz o exercício. Quis a resposta. Comprar a casa. Construir o prédio. Dividir o prêmio. O chocolate difícil, né? Encontrarás. É bom que não engorda. A verdade, tem na Bíblia, hoje é dia de Pentecostes. Olha aí, encontrarás a verdade vos libertará. Amém. Tá vendo? Já está desistindo do prêmio, né, bichinho? Estou te entendendo aí. Encontrarás a verdade. Ela me deu o rádio. Nem se usa mais rádio, né, pessoal?
Ela me deu rádio. Ela deu a caneta. Não, caneca não, caneta. Ela deu a caneta a ti. Ei, por que esse ti tá com i, hein? Por que o ti tá com i aqui? Tá certo? Tá, porque tá depois de preposição. Então, a ti, a mim, a si com i, pronomes oblíquos, tônicos. Ela deu o livro a eles. Tá interessante, né? Aqui. É bem pouquinho. O professor nos deu a resposta. É porque é muita coisa junto. Envolve aqui morfologia, sintaxe, acentuação. Vocês vão ver o show que vai ser isso aqui. O professor... Olha aí, o professor deu de novo. Deu a resposta a vós. Me aguarde. Ela... Darei a resposta a vós, mas só uma. Não direi a verdade a vós. Os 3 primeiros que terminarem ganham, viu? Terminar certo, né? Tem que mostrar o papel, com tudo feito. Pega o papel, a caneta, bem ligeirinho, corre. Ensina aí o Túlio, aí tu divide o chocolate com ele. Olha o exemplo aqui do tio. Substituir tudo que for possível, objeto direto, objeto indireto, por um pronome. Tá certo? Vai ser legal. Pode mostrar a sua resposta, mas é bom você saber de onde foi que veio essa resposta. Eu tirei uma foto, fiquem com a foto no celular das frases. Pessoal que está em casa faz um print aí da tela, antes de eu dar a resposta, para poder treinar. Tu viste que Fortaleza papocou? E foi com tudo, hein? Ai. O Leão vai estar seco. Eu sei. Eu sei até que você é Ceará por causa dele, eu sei de tudo aqui. Bichinho, eu tenho pena dele, né? Coitado. Pronto, gente. Alguém quer concorrer esse chocolate? Vamos lá, para a gente não perder tempo. Isso aí tem parecidos nos casos especiais desse material que vocês têm, né? Como tem um verbo que confunde muita gente, o verbo parir, vocês sabem qual é a primeira pessoa do verbo parir? Como é que a mulher diz? Não. É eu pairo, que é a mesma do verbo pairar. Está entendendo? Como manga pode ser a fruta e manga pode ser o verbo mangar. Quer dizer, aí o pessoal fica apavorado porque é do mesmo jeito. Não tem isso, não. Ele sabe português também. Então, como ele vai acertar aí tudinho. Pronto, gente? Tem alguém concorrendo? Quem já fez pelo menos as 5 primeiras para a gente ver se vale a pena esperar? Vamos ver se vale a pena esperar. Se está no caminho certo. Quem mais fez? Tem mais um ali? Não deixa que ainda está fazendo. Cadê? As 5 primeiras. Mais alguém?
Não mete teu pai nessa confusão, não, menino. Pronto? Mais alguém fez as 5 primeiras? Acho que a gente já pode começar a fazer ali. Eu já vi quem ganhou. Sim. Quem ganhou? Quem vai levar o chocolate para casa? Só com as 5 já dá para ter uma ideia. Bora lá. Gente, encontrou o livro. O livro é masculino singular. Então eu vou substituir por quem? O, a, os e as são representantes oficiais do objeto direto. Era bom que a gente tivesse uma sala que fosse quadro para todos os lados e a gente rodasse só a cadeira, né? Porque ficava tudo copiado, a gente ia só fazendo a curva. Vejam, o, a, os e as são representantes oficiais do objeto direto. Então, aqui no caso, o livro. Quando eu digo encontrou, quem encontrou? Ele. Ele é o sujeito, ele encontrou. Tá certo? Encontrou o quê? O livro, objeto direto. Masculino singular, ó. Encontrou mais ó, vai dar o quê? Encontrou ó. Isso aqui gramaticalmente está correto. Mas estilisticamente, vejam como o som fica invocado. Encontrou esse o na boca, não é não? Encontrou, tirou da boca, menina. Encontrou. Nesse caso, é melhor você dizer ela ou encontrou. Não fica mais elegante? Não é aconselhar você botar o pronome não, mas se você colocar o pronome aqui, o corretor da redação, o professor vai dizer, rapaz, esse cara aí foi aluno lá do preparatório objetivo, eu tenho certeza. Porque ele colocou o pronome só para desmanchar esse som feio. Então, há uma razão para isso. Fiz o exercício. O exercício é O. Quando o verbo termina em R, S, Z, a gente retira o R, S, Z e acrescenta o L. Vai ficar como? Filó. Você fez o exercício filó. Tem uma frase de um gramático, Jânio Quadro, que ele diz, filó porque quilo. Né? Mas ele errou. Por que ele errou? Porque o porquê atrai o pronome. Era para ele ter dito assim, filó porque o quis. Se um gramático pode errar, por que a gente não pode também, não é não? Bom, e esse filo aqui é com ou sem acento? Por que não tem acento? É oxítono, é monossílabo? Monossílabo, só terminado em boneca. Então, filo não tem acento. Você quis a menina? Quila. Quila. Vamos pensar que você está falando espanhol, né? Você quis a resposta? A resposta é A. Quis mais A? Quila. Professor, eu terminei ensino médio, tem um aluno meu que fez letras e disse, nunca vi isso na minha vida. Eu digo, não pode, né? Filo, quilo. Professor, quando é que a gente vai usar isso aqui? Que nunca, ok? A gente vai usar isso aqui para não repetir uma palavra, tá certo? Isso faz parte de que conteúdo que cai em tudo que é prova de concurso? Coesão e coerência. A coesão é você saber que esse lo está representando a palavra exercício que vem junto do verbo fazer. E que você usou o pronome, porque você já escreveu o exercício antes, para não ficar repetindo. O pronome não fica no lugar do nome? Então eu só vou usar esse lo no lugar do exercício quando o exercício já tiver aparecido várias vezes no meu texto. Aí eu vou evitar a repetição. Tá certo? Comprar a casa. A casa é A. É muito fácil, né, não? Comprar terminou em R, ficou como? Comprá-la. Aqui é porque vocês tiveram preguiça e não deixaram eu colocar as outras. Mas tem umas bem interessantes. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, põe a mesa. Põe a mesa. E pões a mesa. Tu pões a mesa. Isso aqui não está valendo chocolate, não. Aqui é extra, é brinde. Põe a mesa.
vai ficar como? Eu disse que quando o verbo terminasse em RSZ, a gente acrescentava o L. E agora eu vou dizer para vocês o seguinte. Quando o verbo terminar em som nasal, que eu vou representar assim, ó. Som nasal, um tiozinho, ó. Quando o verbo terminar em som nasal, antes de colocar o, a, os e as, a gente vai antepor um N. Por exemplo, vendem a casa, vendem na. A gente faz isso sem saber por quê, né? Porque terminou em som nasal. Dizem a verdade, dizem na. Então aqui não terminou em som nasal? Então põe a mesa, vai ficar o quê? Põe na. A mesa é a. Terminou em som nasal, põe na. E a de baixo? Cuidado, que uma aluna meio engolindo a chapa. Vamos lá, ó. Pões. Eu não sei nem mastigar isso. Isso não é para mastigar, não. Ela está chupando bombom, se engasgou, foi horrível, ó. Pões a mesa. A mesa é a. Está no quadro. Terminou em RSZ, né? Põe lá é outra coisa, né? Põe lá, né? Põe lá, né? Ó, põe lá. Tirou o S, põe lá. Né? Põe lá. É a parte erótica dos pronomes, né? Vamos para a próxima. Construir o prédio. O prédio é O. Né? Ixi, foi riscar. Construir mais O vai dar o quê? Tem acento? Tem acento? Sim ou não? Por que que não? Oxítona terminada em I não é acentuado, mas a segunda vogal tônica de um hiato é. Que nós vimos saúde, saída, acaraú. Acaraú não é acentuado por ser um oxítona terminado em U. É acentuado porque o U é a segunda vogal tônica de um hiato. É o mesmo caso de I, ca, ra, I. É o mesmo caso de ba, u. É o mesmo caso de ai. Se você tirar o acento, fica ai. Então, construir com acento, por ser a segunda vogal tônica de um hiato. Todas essas palavras aqui, ló, lá, lós, lá, são objetos diretos, que a gente está vendo, objeto direto depois do verbo. E agora? Dividir o prêmio. O prêmio é O. Dividir mais O vai dar o quê? Ló. Tranquilo? Posso apagar o lado de cá para a gente ter mais espaço? Vamos lá? Para dar as respostas. Essa daqui, Maria, essa daqui é um perigo, viu? Encontrarás a verdade. Eu deixei para ensinar para vocês no dia de Pentecostes para ver se Deus ajuda. Para ver se dá certo. Vamos lá. Isso aqui só baixando o Espírito Santo mesmo, viu? Ou não? É bom porque é divertido, né? Vamos ver se vai encontrar Lalá. É só se falar Lalá, Lelé, Lulu, né? Vai encontrar todo mundo. Professor, eu não sei nem falar isso. Meninos, vamos lá.
Eu disse que ia mexer com morfologia, sintaxe e acentuação, porque a nossa aula sempre tem uma surpresa, né? Bom, eu acho interessante que às vezes tem aluno que já fez alguns cursos comigo, estudou comigo não sei quantos anos, e ele diz assim, professor, toda vida que o senhor vai dar aula, só arranja uma marmota diferente. Para não ser cansativo, para não enjoar, né? Se for toda vida a mesma coisa... olha aí. Encontrarás a verdade. Gente, esse verbo está em que tempo? Futuro. Toda vida que o verbo estiver no futuro, nós vamos usar a mesóclise. Professor, o que é mesóclise? Meso significa meio. Quando concluíram o ensino médio, que estudaram química orgânica, vocês ouviram falar no isopentano, que a ligação sigma era no carbono do meio da cadeia. Isopentano ou mesopentano. Olha aí, meso. Quando estudaram biologia endoderme, mesoderme. Gente, quem sabe português conhece o mundo, sabe tudo. Né? Mesopotâmia é a região no meio dos rios, não é não? Olha aí. Então, veja bem. Se o verbo está no futuro, nós vamos usar a mesóclise. Clise quer dizer colocação. Mesóclise é você colocar o pronome no interior do verbo, no meio do verbo. Mas onde é que a gente faz essa separação? Depois do R. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, vou começar com um exemplo mais fácil. Comprarei o livro. Vamos aprender. Comprarei o livro. O livro é o quê, gente? Objeto direto, masculino, singular. Qual é o pronome que substitui? O O. O livro é O. Como o verbo está no futuro, tanto faz ser o futuro do presente, comprarei, como o futuro do pretérito, compraria. Foi futuro, eu vou usar a mesóclise. Professor, e como é essa tal dessa mesóclise? Onde é que eu quebro o verbo? Eu vou quebrar aqui depois do R, ó. Pronto. Vamos transformar isso aqui numa equação, mostrando passo a passo. Vai ficar como? Comprar mais O mais EI. Acontece que o verbo terminou em R. E quando termina em RSZ, a gente retira o RSZ e acrescenta um L. Então, como é que vai ficar isso aqui? Comprá-lo-ei. Comprar. Tem acento? Tem acento? Tem. Oxítono terminado em A. Comprá-lo-ei. Gente, se fosse no futuro do pretérito, compraria. Vai ficar a mesma coisa, né? Comprá-lo-ia. Todo mundo entendeu o que é uma mesóclise? É a colocação do pronome no meio do verbo. E a quebra vai ser sempre depois do R. Com isso aqui, vocês têm 30% de chance de acertar aquilo ali. Mas é alguma coisa. Por isso que eu disse que só com o Espírito Santo na causa aí. Mas há quem acerte. Vamos fazer o passo a passo. Ó. Vamos para cá. Vamos juntos. Você está contrariando a gramática. Ó, vamos lá. Se eu dissesse assim. Encontrarás a verdade. Quem fizer do jeito que eu disse vai acertar. Como assim, professor? Encontrarás a verdade. A verdade é o quê, gente? A verdade é feminino, singular, A. Tranquilo? Onde é que eu vou quebrar o verbo? Depois do R. Vamos transformar isso aqui numa equação. Encontrar mais A mais as. E agora? O verbo terminou em R. A gente vai cortar esse R e botar o L. Aí vai ficar como? Encontrar. Tem acento? Tem acento? Oxítono terminado em A é
Encontrar lá. Tem acento? Tem acento? Por isso que eu disse que muita gente ia achar esquisito. Porque alguns alunos nunca tinham visto na língua portuguesa uma palavra com 2 acentos gráficos. Está vendo? Um já existia na palavra, encontrarás. E o outro foi na mesóclise. Isso aqui é o que no espanhol o pessoal chama de acentuação bisesdrúxula ou as paraproparoxítonas. Né? Aqui já é pós-graduação, mas se cair numa prova de concurso, só vocês vão acertar. Porque eu nunca vi professor de concurso ensinando isso para ninguém. E vocês estão aprendendo, tá certo? Então, com uma mesóclise, com o verbo no futuro, tá certo? Pode acontecer de uma palavra ter 2 acentos na língua portuguesa. Tá bom? Oi. Porque ele é átono, ele é um pronome que está se ligando da mesma forma que o nus não tem acento, só tem o nós, porque ele é átono. Né? Os pronomes, as preposições, as conjunções, existem palavras, nas regras de acentuação, existem palavras tônicas e palavras átonas. E esses pronomes que funcionam como objeto direto, objeto indireto, li, lo, lá, no, na, nunca nenhum tem acento. Tá certo? Oi? Não, ele está grudado aqui, né? Porque ele é átono, não é porque ele é fraco, não é lá, é encontrar lá-as, é encontrar lá-as. O destaque é que é encontrar lá-as. Né? É encontrar lá-as, né? Índio, vamos lá. Índio chique, né? Bom, então essa daqui já foi. E a próxima? Ela me deu o rádio. Olha aí. Aí quem deu foi você, né? Deu eu, né? Vamos lá, ó. Vamos fazer por etapa, devagarzinho. Vamos lá. Gente, isso aqui pode ser que vocês não tenham assim a ideia de imediato de usar numa redação. Mas por que é que vocês precisam conhecer? Porque numa prova de concurso, eles podem perguntar, a quem que o pronome está se referindo. E quando o aluno encontrar lá, às vezes na prova, ele vai dizer, isso aí não é de Deus, não é do cão, está falso. E está certo. Quem não conhece, não, é uma questão que ou você sabe ou não sabe. Não dá para chutar. Quem chutar, erra. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Essa daqui, ó, ela me deu o rádio. Gente, ela deu o quê? O rádio é objeto direto. Masculino, singular. Eu vou trocar o rádio por quê? Oh. Mas você não vai sair por aí dizendo, pessoal, ela me deu o. Aí ela te deu o, eu quero o dela também, né? Não dá certo. Ela me deu o. Vai ficar como? Deu-me o me deu. Eu acho lindo quando a gente não sabe, começa a sorrir, a rir da própria desgraça, né? Olha. Gente, no ensino fundamental, vocês estudaram combinação e contração pronominal. Por isso que a gente está revisando. O que é a combinação? Vocês disseram, brincando, sem saber, o problema é que decoravam sem saber para quê. Mas aprendiam assim, ó, mi mais ó, mó, mi mais a, má. Mi mais os, mós, mi mais as, mas. Viram ou não viram isso? Por que a gente não lembra? Porque não fez sentido. Né? Mas, por exemplo, de mais ó. Na preposição você viu, ó. Ela gosta de... O que é o do? Ela gosta do livro. Gosta do livro. Esse do é o quê? De mais ó. Isso aqui é o quê? É uma contração, porque perdeu o elemento. Mas se eu digo que ela foi ao cinema, foi ao cinema. Esse ao é o quê? A mais O. Isso aqui é contração ou combinação? Combinação, porque não perdeu elementos. Aqui que perdeu elemento, houve uma contração. Então, mi mais O, mó. Então, aqui no caso, eu vou fazer a contração do mi com o O. Ela me deu o livro, ela mordeu. Não é mordeu não, menina. Ela mordeu. Ela mordeu. Mordeu. Professor,
Vocês estão vendo que o português é engraçado? Ó. Ó. Gente, olha, isso aqui só é estranho até o dia que você não conhece. Depois de uma aula dessa, você sabe disso pro resto da vida. E tem matéria como informática, matemática, que você entende na hora e depois vai fazer e não sabe mais. Aqui, pelo menos, você aprende, depois que entra, não sai mais não, viu? Olha, então, ela modeu. Se você achar esse som feio, você também, não sei qual é pior, mas você pode dizer, deu, amor. Ela modeu, foi, modeu. Ela me deu o rádio, ela modeu. E se fosse ela me deu a caneta, ela... Não. Me deu a caneta, vai ficar como? Mi mais a, ma. Ela madeu. Ela madeu. Ou deu, ma. Vamos para a próxima. Né? Olha aí. Ela deu a caneta a ti. Agora todo mundo vai acertar. Vamos fazer com calma. Ó. Ela deu o quê? A caneta é o quê? A. Feminino singular. A ti é o quê? Ti. Ti mais a. Tá. Ela tá deu. Ela tá deu. Ô, que achou feio. Deuta. Deuta. Professor, eu nunca vi isso na minha vida. Professor, parece que é outra língua para você ver, né? Vocês estão vendo que o nosso curso a gente começou do zero, mas está passando do 1000 aqui, viu? Tá lá na outra galáxia. E agora? Não, agora está fácil. Depois que eu ensinei... Pense, mesmo que você não acerte, só em pensar você está malhando mente. Né? Você vai sair daqui melhor do que o que chegou. Mas porque aí vocês ficarem empolgados, tá entendendo? Aprende muito mais. Isso é estratégia psicológica para vocês aprenderem. Que já tinha um chocolate em casa, né, meu filho? É melhor trabalhar, passar no concurso, comprar o chocolate e ter em casa, né? Ó, ela deu o livro a eles. O livro é o quê? Objeto direto. É masculino, singular, ou. A eles é o quê? Objeto indireto. Eu disse para vocês, até já apaguei, vou escrever de novo, que o, a, os e as são representantes oficiais do objeto direto. E o li e o lis, que a gente já falou aqui, são representantes oficiais do objeto indireto. Tudo começou com acentuação. Já estamos aqui nos pronomes e na sintaxe, né? Morfossintaxe, ó. O, a, os e as são representantes oficiais do objeto direto. E os pronomes li e lis são representantes oficiais do objeto indireto. Hoje o Túlio estava me perguntando, quando era que a gente ia começar mesmo a gramática pura, né? A gramática. E você está vendo que mesmo que seja acentuação, a gente está tentando nesse curso, tudo que a gente vê aqui, a gente mexe com morfologia, com sintaxe, com acentuação, a gente mexe com tudo. Por quê? Porque na prova do concurso cai tudo junto e misturado. Eles não fazem essa divisão, então você tem que saber tudo. Então vamos lá. Ela deu o livro a eles. A eles é quem? Qual é o pronome? Lhes. A eles é lhes. Aí como é que a gente vai ver isso aí? Ó. Li mais os dá o quê? Lhos. E lhes mais o dá o quê? Lhó. Que o O está no singular. O O não está no singular? De onde é que eu vou botar o S aqui? Ah, pessoal, mas como é que eu vou saber se ela deu só para um ou para mais de um? O presente? Olha, se você está usando um pronome, o pronome fica no lugar do nome. Se eu estou usando o pronome, é porque dentro do contexto já foi citado, se foi só uma pessoa, mais de uma pessoa. Então, aqui, lhes mais ó, vai ficar como? Ela lhe deu
Ou deu-lhe. Não é deu-lhe. Se eu disser deu-lhe, tinha que ter acento. Era tônico, que é ato, né? Deu-lhe. Ela lhe deu. Ela lhe deu. Ou deu-lhe. Como é que cai isso na prova de concurso? Eles vão perguntar a quem que o lhe está se referindo. Gente, isso já foi motivo de anular a questão de uma prova minha. Porque eu coloquei a opção deu-lhe. Aí, na época, tinha a pessoa que digitava a prova. Esse pessoa tinha um errinho na sua prova, mas eu corrigi. Tinha um lho, mas eu botei ali bem direitinho. Eu digo, filho de uma égua, né? Anulou minha questão. Ó. Ela lho, eu corrigi, todo elegante, né? E agora? Agora a gente vai fazer com certeza, porque ele é o professor. Aí, né, vamos respeitar o professor. Para não dizer besteira. O professor nos deu a resposta. Vamos utilizar a mesma linha de raciocínio? Como é que fica? A gente já sabe que quem dá alguma coisa a alguém. O verbo dar é transitivo direto e indireto. Vou trazer para o lado de cá, porque esse é o professor, tá, a gente vai destacar. Vamos lá. Se eu dissesse assim, ó. O professor... Como é? Nos deu a resposta. Vamos lá. E a outra é o professor deu a resposta a vós, né? Aqui. Essa aqui é boa. Vamos nós. O professor nos deu a resposta. Gente, o professor deu o quê? A resposta. A resposta é o quê? Eu vou substituir por quem? Por A. E aí? O professor nos deu a resposta. Deu a resposta a quem? A nós. Eu vou juntar o que aí? Nos mais a. Nos mais a dá o quê? Vamos dizer que o professor deu a nossa para vocês? Não, olha. Vai ficar como, gente? Nos mais a. Vocês nunca ouviram falar nisso, não? Pensa aí no que o professor pode ter dado. É o que você está pensando. Aí, ó. Nos mais a dá o quê? Nola. Foi nola que eu dei para vocês. Ó. Nos mais a é nola. O professor nola deu. Olha, se eu usar meu nome em vão. O professor nola deu. Nola. Vocês nunca viram nola, não. Pois tem mais, ó. Vamos para a próxima. Chega já lá, ó. O professor deu a resposta a vós. E agora? A resposta é a. Né? A vós é o quê? Vos. A vós é vos. Eu vou juntar o quê? Vos mais a. Gente, se nos mais a deu nola, vos mais a dá. Tá chegando, olha aí, rola. Tem gente que gosta. Aí, o professor. Olha onde é que está arranjando essas coisas? Eu não, português. Ó. O professor vula deu. Vula deu. Vocês nunca tinham visto mesmo, não, isso? Pode cair em prova, viu? Isso é combinação e contração pronominal. Não, eu espero é que caia, porque se cair só vocês sabem. O restante não estudou. Vocês estão vendo que não é difícil. Né?
Nos mais a, nola. Vos mais a, vola. O professor vola deu. Foi vola que eu dei para vocês. Olha aí, né? Nola e vola e vai, ó. Nola, vola. Agora vamos acertar as duas últimas. Depois que eu expliquei tudo, agora vai ficar tranquilo. Darei a resposta a vós. E aí? Darei a resposta a vós. Agora está todo mundo dando rola por aí, né? Olha aí. Olha o verbo no futuro. Calma. Olha o verbo no futuro. Muito bem. Muito bem. Olha, darei. Darei está no futuro. Eu vou quebrar depois do R. Pronto. A resposta é a. A vós é vos. Vos mais a dá o quê? Vola. Onde é que a gente vai botar vola agora? No meio. Vola no meio. Ó. Dar. Vou. Lá. Ei. Aí um aluno olhou e disse, professor, eu não entendi esta separação silábica, meu filho. Isso não é separação silábica. Isso é um verbo no futuro com o pronome mesoclítico, que é o pronome no meio do verbo. Tá certo? Oi. Porque não tem vogal aqui. O R, S, Z, você retira antes de O, A, Os e As. Ali você está tirando antes do VUS. Não tem motivo para isso. Entenderam? Dar, vou lá. É bom você entender que isso aqui é o verbo, é darei, com o pronome no meio. Sim, qual é a função do vola, vocês sabem? Se eu estou juntando dois pronomes, objeto direto e objeto indireto. Quando eu digo ela, cadê? Ó, ela modeu. Esse mo é o quê? Esse mo é objeto indireto, mi, mais o objeto direto. Ó, nós temos dois objetos aí contraídos, o direto e o indireto. Também pode cair na questão de sintaxe. Mo, ma, mos, mas, to, ta, tos, tas, lo, lá. O lo não, o lo é só um objeto. É só objeto direto. Mas o mo, o to, o lho, o volo, nola, são dois objetos. O indireto e o direto. E a última. Gente, tem alguém que não está entendendo. Eu sei que o negócio é esquisito, mas não é difícil de entender, não. É esquisito que a gente não usa, a gente não vê isso na língua, no dia a dia. Aí a gente acha estranho, né? Mas não é difícil. Então, primeiro vamos juntar os pronomes. Quais são os objetos aí? A verdade, que já apareceu várias vezes. A gente sabe que a verdade é a. Né? A verdade é a. A vós é vos. A gente já sabe que vos mais a dá o quê? Vola. Aí o aluno pensa assim, professor, como esse verbo está no futuro, eu pensei em dizer dir volaei. Seria se não tivesse o não. Mas o não atrai isso aqui para antes do verbo. Não vola direi. Pronto. Não vola direi. Não vola direi. Pronto. Simples, né? Não vola direi. Esse vola é objeto direto e objeto indireto. Por isso que ela disse que era bom copiar a frase, que só com a resposta depois a gente ia saber assim, de onde foi que eu tirei isso, né? Perguntas? Dúvidas? Eu? Os que eu disse que sabia que ganhou chocolate, vai matar o diabético, ó. Vamos lá. Mas já saiu esse chocolate em algumas turmas. Tem gente que acerta. Mas não, mas se incomoda não, porque às vezes tem um aulão, tem uma coisa, eu falo disso de novo, quem já foi meu aluno sabe, né? É. Nós paramos em qual questão? Na 3, não foi? Questão 4.
Observe os 5 primeiros versos da letra de Rosa dos Ventos, canção de Chico Buarque. É a B, quilômetros, que é proparoxítona, e tivéssemos, que é proparoxítona. A 4, ele diz o seguinte, essa canção do Chico Buarque. E do amor gritou-se o escândalo. Escândalo é o quê, gente? Proparoxítona. Do medo criou-se o trágico. Trágico é o quê? Proparoxítona. No rosto pintou-se o pálido. Proparoxítona. E não rolou uma lágrima. Proparoxítona. Nenhuma lástima. Proparoxítona. Para terminar seus versos, o autor usou palavras proparoxítonas, opção C de casa. Questão 5. As palavras mídias. Gente, por que mídias é acentuada? Paroxítona, termitada em ditongo crescente. Número. Proparoxítona. E possível, paroxítona terminada em L, são acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical. Falso, né? Um é paroxítona, outro é proparoxítona, então está falso. Questão 6. Os vocábulos indivíduo, por que indivíduo é acentuado? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Diária, também, paroxítona terminada em tom crescente. E paciência, paroxítona terminada em tom crescente. Então, recebem acento grave com base na mesma regra de acentuação. Certo. 6, certo. Os casos especiais, depois do que eu fiz aí no quadro, não tem mais nem graça, que é exatamente isso aí, ó. Comprar mais a, comprá-la. Fez mais os, fê-los. Quis mais as, quilas. Fiz mais os, filos. Encontrará, olha aí, se tivessem pescado. Tinha aí no material. Encontrá-la-á. Verás mais os, vai ficar como? Vê-lo-ás. Entregaríamos mais os, entregá-lo-íamos. Palavras com 2 acentos, por isso que é casos especiais. Acentuam-se graficamente I e U, seguidos ou não de S, quando forem a segunda vogal tônica de um hiato, se estiverem sozinhas ou com S e não antecederem NH. Por exemplo, vejam, o I e o U dos hiatos. Vocês lembram que é um hiato? É quando eu tenho 2 vogais vizinhas. Não é nem dizer que é separado, porque toda vogal é separada. Ela só pode estar uma vogal com semivogal. Tem gente assim, não, 2 vogais em sílabas diferentes. Não existem 2 vogais na mesma sílaba. Existe uma vogal e uma semivogal. Mas nós vimos que as letras I e U dos... Alô, alô. O I e o U dos hiatos, seguidos ou não de S. Se for a segunda vogal do hiato. Mas não pode vir antes de NH. Como assim, professor? Vejam. Eu digo, vejam se essas palavras têm acento, que eu vou colocar aqui.
Vamos lá. Me perguntaram na aula passada a respeito da palavra juiz. Saída tem acento? Tem ou não tem? Por quê? Porque o I é a segunda vogal tônica de um hiato. Sa, I, da. Existe um hiato. Por que é tônico, professor? Porque se não fosse tônico, seria saída. Ah, eu vou dar uma saída. Eu não vou dar uma saída, eu vou dar uma saída. Segunda vogal tônica de um hiato. Saindo tem acento? Não é hiato, não? É não? A, ou sa, in, dó. Não é hiato? Mas tem que estar sozinho ou com S. E aqui veio com a letra N, por isso que não tem acento. Mas se eu pegasse o verbo saíste, porque tem pessoa, por que saída tem, saindo não tem, saíste tem? Aqui é a explicação. Ainda, saindo, veio com N. Mas saíste, tem ou não tem? Tem, por quê? Porque veio seguido de S. Saíste, tem. E o verbo sair, tem acento? Sair é hiato. Esse I é tônico. Mas não veio sozinho nem com S. Ele veio com o R. Uma coisa é você acentuar sem saber. Outra é você acentuar sabendo. Não pode vir seguido de NH. Isso aqui é um caso especial. Ra, I, Nha. Por que não tem acento? Por conta do NH. Tá certo? Eu me lembrei de outra palavrinha aqui que eu acho que eu já ensinei para vocês. Como é que a gente lê essa palavra aqui? Ó menino ruim. Ó menino ruim. É ruim ou é ruim? São duas vogais. Isso aqui é um hiato. A pronúncia correta é ruim. Quando a mãe diz assim, ó menino ruim, aí você diz, ruim é seu português, porque essa palavra é um hiato, né? São duas vogais. Então, aí ganhar dinheiro no concurso para botar os dentes agora, né? Então, ruim é um hiato. Né? Salva. Eu li salva, salva com L. Né? Salva, tem acento? Tem, porque é a segunda vogal tônica de um hiato. Gente, eu brinco assim com vocês, eu procuro esses exemplos, porque vocês imaginem, você passar mais de uma hora falando sobre pronome, desses casos horrorosos, a metade da sala já tinha dormido ou ido embora. Mas como a gente fala brincando, rindo, a gente ri, aprende, o tempo passa e a gente nem percebe. Então depende muito da didática do professor, porque tem assunto que é chato. Mas se o professor souber usar a didática, até o chato fica interessante, a gente ri do que não presta, né? E fica feliz, ou da própria desgraça. Mas vamos lá. Raul, tem acento? Tem não, e é hiato. E por que Raul não tem acento? Seguido de L, né? Oi. Segunda vogal tônica do hiato, é. E aqui? Salva é com L, né? Aqui é bau ou é baú? Baú. Tem acento. I, K, Ra, I. E juiz tem? Por quê? Por causa do Z, gente. Se vem seguido de Z, não tem. Se botar no fica juiz. Ah, eu quero ser juiz, né? É juiz. E país? Porque é S. Vocês estão vendo, gente? Depois que a gente entende a regra, é fácil. Agora, o que eu disse para vocês, todo mundo entendeu, todo mundo está saindo daqui bonitinho, sabendo, mas é importante que em casa vocês exercitem, vocês releiam, vocês façam aquelas revisões que a gente orientou, né? Bom. Esse é o 2, aqui é o 3. Ficou faltando acentuar, já está tudo acentuado aí, né?
Tranquilo. Crer, de, lever, eu expliquei para vocês, o acento diferencial, crer em lei, sim ou não? E o acento diferencial também, sim ou não? Vamos fazer aí a última questão. Enzo, diante da tranquilidade, como é que eu escrevo tranquilidade? De acordo com o novo acordo ortográfico, o trema só permaneceu, quer dizer assim, o trema desapareceu. Não, o trema só permaneceu nas palavras de origem estrangeira. Por exemplo, tem uma palavra, no alemão, você usa o trema em cima do U para fazer um som diferente, que é o mesmo som do francês. Sabia? Olha, na língua francesa, quando a gente pega aqui o pronome tu em francês, a gente escreve do mesmo jeito do português. Mas como é que a gente pronuncia isso aqui? Você faz a boca do U e no lugar de dizer o U, diz o I. U. U. É o I com a boca do U. Que o povo chama o povo chama do biquinho do francês. É U, tu vai bem? Você vai bem, né? Então, esse mesmo, aí o pessoal, negócio de biquinho de francês, isso é língua de viado. O povo tem um preconceito horrível. Mas o alemão, que o povo diz que é uma língua muito máscula, o alemão, você fala escarranda, rotando, né? É uma língua. Mas o alemão tem o mesmo biquinho do francês. Só que o biquinho do alemão é quando o U tem esses dois pontinhos em cima. Por exemplo, se você vai a Munique, Munique em alemão, você vai a München. München. É o mesmo I do francês. Esse som é o mesmo do francês. Tá certo? Então, a palavra Müller do alemão, quando você fala do Império Milleriano, você escreve com o trema. Então, cuidado. Na língua portuguesa, o trema só permanece nas palavras de origem estrangeira. Então, aí no caso... Não, vai dizer que é o U e diz o I. Para lembrar da boca. Mas fecha, né? Porque aí a boca, o U está aberto, né? O U está aberto ou está fechado? Vamos lá. Vocês não valem merda, viu? Vamos. Então aí, tranquilidade sem trema. Tranquilidade sem trema. E por tem acento, gente? Enzo, diante da tranquilidade de um enigmático pôr de sol. Aí é o verbo pôr. O sol se pondo, olha aí. Pôr do sol, pôr com acento. Refleti ontem. Se foi ontem, é pode ou pôde? Pôde refletir ontem sobre o amor. Mas tem palavra que antigamente existia o acento agudo no U, quando você dizia averigui, oblicui. Aí, por isso que ele botou para pegar. Às vezes, quem sabe demais também erra. Por exemplo, quando o pessoal vai brincar de dica, aí diz, não tem graça brincar com o professor de português, porque ele vai acertar todas. Pelo contrário. Como o professor conhece muitas palavras, ele tem 1000 opções para dizer. Se ele coincidir de acertar de primeira, tudo bem, senão ele vai dar, aí os outros acertam. Numa forca, por exemplo, ele pensa em várias palavras. Vamos nós. Segunda questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas, considerando-se as regras de acentuação da língua padrão. Bom, aí já tem um gabarito, está dizendo que a correta é a opção A. Vamos ver onde é que está o erro da B. Remígio era homem de caráter. Caráter tem acento. No item C, com o triunfo. Por que triunfo não tem acento? Porque o U está seguido do N. Ele tem que vir sozinho ou com o S. E pedi-la. No item C ainda. Remígio resolveu pedi-la, não tem acento, porque oxítona só terminado em boneca em. Consolo tem acento? Não, porque as paroxítonas são acentuadas quando não terminam em boneca em. E aí está terminando no O de boneca em. Desposá-la, oxítona, faltou o acento. E no item E?
Tem algum erro aí no item E? O verbo pôr tem acento para diferenciar da preposição. Mas recompor não tem que diferenciar de nada. Então, recompor não tem acento. Terceira. Assinale a opção em que todas as palavras a seguir são acentuadas em virtude da mesma regra. Opção A. Açaí é a regra de quê? Da segunda vogal tônica de um hiato. A palavra já é monossílaba, já furou. E tem, é para diferenciar o singular do plural. B. Mitocôndrias, por que é acentuado? Paroxítona, terminada em ditongo. E crônica, proparoxítona, já quebrou. Provável, paroxítona em ditongo. Possível, paroxítona terminada em L. Indivíduos, paroxítona terminada em ditongo. Biomédicos, proparoxítona. Câncer, paroxítona terminada em R. Além, oxítona, boneca em. Laboratório, paroxítona em ditongo. Só sobrou a opção E. Contém Guaraná e Canadá. Questão 4. As alternativas a seguir apresentam justificativa para a acentuação de algumas palavras. Assinale a única correta. Opção A. A palavra é recebe acento gráfico por se tratar de um monossílabo tônico. Correto. É monossílabo tônico, verbo. Por que a B está falsa? Porque conteúdo é acentuado por U ser a segunda vogal tônica de um hiato. E a C, por que está errada? As palavras prática e pragmática são acentuadas pela mesma razão. São paroxítonas, não, proparoxítonas. E todas as proparoxítonas são acentuadas. O acento em diferenciá-los deve-se à presença de um hiato? Não. Oxítona terminada em A. O hiato seria o I e o U. Quinta. Magistrados têm também que associar o bom senso às leis. Considerando as ideias e os aspectos linguísticos dessa frase, julgue o item a seguir. Os vocábulos têm e também são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação. Falso. Também é porque é oxítona. E tem diferencial. 6. As palavras área, paroxítona terminada em ditongo, distúrbio, paroxítona terminada em ditongo, método, proparoxítona, próprias, paroxítona terminada em ditongo, opção D de dado. Vamos para o módulo 4. Oi. Eu ia fazer o seguinte, vamos antecipar o intervalo para a gente não começar e parar, tá certo? A gente faz logo um intervalozinho de 10 minutos. Lembrando, pessoal que chegou um pouquinho depois, a gente está combinando para terminar o nosso curso em junho, para a gente não ter que vir 2 domingos em julho. Dia 20 de junho é Corpus Christi, é feriado. Então, eu estou pensando em vir dormir aqui já na quarta para dar aula para vocês no feriado de manhã e de tarde, que a gente quebra 2 domingos e a gente fica de férias mais cedo. O que vocês acham? Topam? E a gente ainda termina logo se vier algum concurso, que está difícil, mas se vier, vocês estão preparados, né? A gente já concluiu. Tranquilo. Vamos para o intervalo.